Então, Deus abençoe vocês que nos acompanham pela live. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: a esta terra, a tua descendência, que darei esta terra. E Abraão construiu ali construiu o quê? Altar dedicado a Yahvé, o Senhor. Porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Amém? Para a gente tomar tempo, só vou ler até aqui. Se a gente for ler o outro versículo, a gente vai entender que ele foi mais para frente, para Siquém. Chegando em Siquém, ele construiu outro altar. Mas a semana que vem a gente fala sobre isso. Glórias a Deus. Semana passada nós lemos o versículo 6, que Deus falou para Abraão. Abraão pegou a esposa dele, pegou tudo que ele tinha, pegou o servo, pegou Ló, o sobrinho, falei sobre isso, e ele foi. E ele foi, atravessou o deserto e chegou até Canaã. Chegou aonde? Em Canaã? Canaã. E aí ele atravessou essa terra. A Bíblia diz, ali não diz, mas aqui na minha tradução, a Bíblia vai falar que Abraão atravessou, vou ler aqui porque tem um ponto, atravessou toda a terra, até um lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamado Carvalho de More. Carvalho de More. E em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Glórias a Deus. Então ele chega em Canaã e ele anda por aquelas terras, percorre aquela terra, ou seja, aquele território, ele está andando, ele está percorrendo aquele território e ele chega até, uma árvore sagrada chamada Carvalho de More. E a Bíblia diz que ali ele constrói um altar. Versículo 7, nós vamos ler semana que vem. Ele anda e ele chega entre Betel, se não me falha a memória, e Ai, duas cidades importantes. E ali ele constrói outro altar. E nós vamos ler aqui, vamos decorrer sobre isso. Curva sua cabeça, Senhor Jesus, o Espírito Santo fala comigo, conosco, nos ajuda a entender, compreender. Me usa com a grandeza do teu poder. Meu Deus, me usa pelo teu Espírito. Me ajuda, Senhor, a pregar, a explicar e a aplicar essa mensagem no coração de todos. Amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, me falta tempo para falar sobre isso. Então, Abraão sai de Harã, sai de Ur para em Harã. Harã, Deus fala com ele. E nós lemos semana passada que ele fez como o Senhor tinha ordenado ele. Mas Ló foi com ele. E eu falei que Ló foi um problema, enfim. E ele chega até Canaã, que era o destino. É a promessa, é a terra prometida. Chega até ali nas divisas, provavelmente, e ele avança. E ele anda um pouquinho mais. Abaixa um pouquinho o fundo da live. É o primeiro botãozinho ali, o vermelho. Abaixa um pouquinho. Isso. Não abaixa tudo, mas deixa um pouquinho. Então ele chega até Canaã e ele atravessa toda aquela terra, a Bíblia diz. Ou seja, ele começa a percorrer aquele território. E ele chega no Carvalho de More. E ali, naquele Carvalho de More, cadê? Versículo 7, nós já vamos ler. Põe lá, o Adro. Versículo 7, aonde ficava essa árvore sagrada. Então o Senhor apareceu a Abraão. Quem apareceu para ele? Senhor com letra maiúscula, Deus, uma teofania. E lhe prometeu: a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Glórias a Deus. Irmãos, quando Abraão chega em Canaã, e ele vai até
o carvalho de Mamre, que é uma árvore sagrada. Aí alguns dizem que tinha ali um conjunto de árvores, outros dizem que era uma árvore gigante. Era um ponto de referência. No deserto, uma árvore é ouro, é um ponto de referência. No deserto você se perde, naquela árvore é um ponto de referência. Então aquela árvore também, para os cananeus, para aquele povo daquela região, era uma árvore sagrada. O que é isso? Acredita-se que nessa árvore era uma espécie de templo para ele. Ali é onde eles adoravam as divindades dele, os deuses pagãos. Ali é onde eles faziam culto, aonde eles sacrificavam aos deuses pagãos. Então aquela árvore era sagrada. Eles adoravam, invocavam os deuses deles ali. E Abraão chega ali, e ele se acampa ali, e a palavra de Deus disse que Deus aparece para ele. Quem apareceu? Deus. Uma teofania, com letra, mas Deus, o Senhor. Deus aparece para ele. E fala, Abraão, é essa terra, toda essa terra, que eu vou dar à sua descendência. Quando Deus fala isso com ele, a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Construir um altar. E aí ele fala, dedicado ao Senhor, porque ali o Senhor ia aparecer. E por que Abraão construiu esse altar? Abraão era muito inteligente. Abraão era espiritual. Abraão entendeu. E quem é espiritual é assim, irmão, é ligado. Ele tem uma visão, ele tem um sonho, ele vê algo, ele já entende o que Deus está querendo falar com ele. Ele já entende também se é demônio. Quem é espiritual, quem está ligado, entende. E a Bíblia é bem clara que ele percorre aquele território, aquelas terras. E essa árvore, uma árvore sagrada, esse povo é extremamente pagão, essa terra era habitada. Mas Deus estava falando, eu vou dar para a tua descendência. E aí nós conhecemos a história, lá na frente, aquele povo ali, o povo de Deus expulsa todo mundo ali, Deus fala, pode matar, mata tudo. Porque era um povo mau, um povo maligno, que adorava deuses estranhos, deuses pagãos, um povo pecaminoso. Então, quando Deus fala, vou dar para sua descendência essa terra, para você e sua descendência, ele constrói um altar. Porque o que aconteceu? Porque, gente, aí você tem que... A Bíblia é maravilhosa, aleluia. Abraão entendeu. A terra, o mundo, foi Deus que fez. Quando o homem peca, Adão peca, Deus fez o mundo, deu para o homem, deu toda a autoridade, cuida, domina. Quando ele peca, então ele perde essa autoridade, esse domínio, e Satanás começa a dominar. Então essa terra, os demônios, se a gente for estudar a respeito de demônios, entidades, né? A gente vai entender que os demônios, eles respeitam território. Os demônios têm território. Cada demônio tem um território onde ele atua. E os anjos do Senhor também têm território. Tem um território que ele atua. Aí tem outros anjos que têm outro território. Os espíritos, as divindades, respeitam território. E esse território aqui era um território extremamente pagão, de um povo pagão. Então quem estava ali no domínio eram os demônios. A terra, o mundo que Deus criou, estava no domínio de Satanás. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus respeita, é a decisão do homem. Ele deu livre-arbítrio. Ali tinha homens que adoravam essas divindades, que se sacrificavam a essas divindades, que louvava e cria e servia os deuses pagãos. Então Deus respeita. Ora, se tem um homem, uma mulher adorando a um deus pagão, a um demônio ali, Deus respeita. É a decisão da pessoa. Então aquela terra era território
do mal. Até que um homem chamado Abraão, um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele chega naquele lugar. Quando ele chega ali, Deus aparece para ele. Deus aparece para ele e falou: eu vou dar a sua descendência. Abraão entendeu. Deus está resgatando, Deus está tirando a mão de Satanás, Deus está tirando das mãos do demônio, do controle dos demônios, aquela terra, aquela região, e Ele está dando para o filho dele que serve, que adora Ele. Deus estava falando antes, adorava aos demônios, adorava aos deuses pagãos, mas agora aqui terá um servo que vai me adorar. Por isso que agora Satanás, eu estou resgatando, estou dando ao meu servo. Aleluias, glórias a Deus. Porque servo de Deus é assim. Aonde o ungido chega, aonde o escolhido chega, ele é assim. Então ali passa a ser território de Deus. Por quê? Porque vai ter adoração, um altar para Deus. E depois nós vamos falar do altar. Ora, irmãos, isso não aconteceu na nossa casa? Isso não aconteceu no nosso lar, na nossa família? Aqui existem pessoas que lá na casa dela era território mundâneo, era território maligno, é território aonde talvez você nem sabia, mas era território de Satanás, porque era palavrão, é palavrão para cá, desculpa a expressão da palavra, tem casa desgraça, capeta, inferno, é território do diabo, ele que domina ali. E bebedice, e briga, confusão, e cachaçada, e é tráfico, e é pinga, é pecado, é prostituição, é uma bagunça, irmãos. Tem casa que você vai, é uma bagunça. Pecado está ali. Na minha casa era assim. Até que Jesus me resgatou. Hoje você vai na minha casa, hoje você vai na casa de pessoas, chega lá, Jó, como pode ainda, porque ele vive, aí põe aquele som alto lá, zizinho, perturbado, fica tudo, nossa, crente, só fica essa música aí, é louvor, é oração, é palavra, não tem mais vício, não tem mais palavrão não, oh abençoado, oh, bênção de Deus. A pessoa ora. Nós estamos com um projeto aqui. Não vamos divulgar, mas nós estamos com um projeto para o ano que vem. Nós vamos na sua casa. Nós vamos reunir. Meu Deus, eu já estou dando a letra aqui. Mas só quero dizer uma coisa: a sua casa vai ser território de Deus. A sua casa vai ter palavra, a sua casa vai ter louvor. Nós vamos entrar com tudo lá. Na unção, a palavra. Porque aonde o ungido de Deus chega, o território muda, o ambiente muda. Você precisa mudar território. Deus resgata, tira nas mãos do maligno e coloca nas suas mãos, no seu domínio, porque você chegou. E Abraão construiu um altar, a Bíblia diz. Aí nós vamos falar um pouquinho de altar. O que é altar? Se você for estudar literalmente, o que é um altar? É um lugar aonde se fazia, se construía, se edificava. Para quê? Para adorar, para invocar, para honrar e sacrificar, oferecer ali sacrifício, ofertas de libações, ofertas de animais, manjares. O altar é um lugar de adorar divindades. Aí quem crê nas divindades, aí naquele tempo se sacrificava a Baal, quem cria em Baal, a Asdod, a Sera.
E o povo de Deus, no altar, eles invocavam, eles adoravam, e eles sacrificavam, ofereciam ali holocausto, animais, manjares, libação ao Deus vivo, Deus poderoso. Aí depende da fé, depende da escolha, depende da crença. Quem crê em Deus no altar, adora. E quem crê num bicho ruim, nas imagens, nos ídolos, vai adorar os ídolos, normal. Mas o altar é um lugar de invocar as divindades, os espíritos. No nosso caso, no altar, nós invocamos ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai registrar o primeiro altar, embora acredite que se antes dele já tinha edificado o altar, alguns falam que Adão depois edificou, mas a Bíblia vai falar que não resiste que ele edificou, mas no altar ele apresentou uma oferta a Abel. O primeiro altar que a gente vai ver registrado na Bíblia é o altar de Abel, onde ele apresentou uma oferta. A Bíblia diz que primeiro Deus olhou para ele, recebeu ele, aprovou ele e depois a oferta dele. E a de Caim, ele rejeitou Caim, depois rejeitou a oferta. Porque como diz muito bem, irmão Pedro, não é fácil estar aqui. Aqui, eu posso estar aqui apresentando, oferecendo para Deus, cantando bonito, tocando, pregando bonito. Eu estou me doando. Mas primeiro Deus tem que me aprovar eu. Deus não olha para o que eu estou fazendo aqui. Primeiro Ele olha para mim. E se eu estou bem, se eu estou santificado, Deus vai aprovar o que eu estou fazendo aqui. Altar não é brincadeira, irmão. Eu já vi pessoas morrer por brincar no altar. Você lembra de Eli? Você lembra dos filhos de Eli? Altar não é brincadeira. E o segundo altar que nós vamos ver registrado na Bíblia é o altar de Noé. A Bíblia diz que quando termina o dilúvio, que Noé, ele desce da arca, lá no Gênesis 8 fala sobre isso. Então Noé ali, ele constrói um altar, amém, irmãos? Glórias a Deus. E naquele altar, Noé pega um animal, pega algumas árvores, e ele faz, cadê? Põe aí, Adri, para as pessoas acompanharem, eu vou lendo aqui, Gênesis 8 e versículo 20, aí, ó, diz assim, ó, depois que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais, aves, todos puros, ofereceu como holocausto queimado sobre o altar. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável de adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra. Noé desceu da arca, aquele dilúvio, aquele caos. Primeira coisa que ele fez quando ele desceu, porque ele sabia da dependência, que ele ia precisar da bênção. Deus tinha destruído a terra. Ele pega animais ali, possivelmente um cordeiro, pega algumas aves, e eles abriam, derramava, escorria todo o sangue, abria, colocava em cima do altar lenha, e ele queimava. Para quê? Em reverência, em adoração, em honra. É uma oferta para Deus. A Bíblia diz, como é que Deus recebia o cheiro, aquela fumaça que queimava gordura, aquela fumaça subia com o cheiro daquele animal, daquele alimento queimado, aquilo ali era oferta para Deus, porque a nossa oferta tem cheiro. Quando você está aqui louvando, adorando, sobe um aroma, e Deus, se é de coração, Deus recebe. Então a palavra do Senhor diz que Noé, ele faz. E depois nós vamos ver registrado na Bíblia, Abraão. Nós estamos, abaixa um pouquinho, André. Abraão fazendo ali um altar. Aí nós vamos ver Isaac fez altar, Jacó fez altar. Josué fez altar, Moisés levantou um altar para adorar, para invocar a Deus. Gideão, Davi, Salomão. O altar é
o quê? É um ponto de contato. É um lugar onde Deus descia para trazer resposta. Só para você ter uma ideia. Porque tem pessoas que acham que Deus é espírito, irmão. Se você sair aí na rua, é normal. Você vai topar um amigo, um parente, e vai conversar com ele, você vai se topar. Por quê? É carne, é sangue. Agora, espírito, você não vai sair por aí vendo espírito, até mesmo porque é espírito, é invisível. Como é que você vai ver um espírito? Deus é invisível. Ele está em todos os lugares? Tá. Ele está comigo lá em casa, no trabalho? Tá. Mas tem um lugar aonde tem que se invocar a Deus. Você pensa o quê? Que os macumbeiros, os pais de santos satanistas, você pensa que eles invocam Satanás, as divindades, os Exum deles em qualquer lugar? Não, irmão, não pode. O diabo não aparece, a divindade não aparece, os Exum. Tem um lugar, ou é no terreiro, ou é numa mata virgem, ou é numa cachoeira. Não é em qualquer lugar que se pode invocar a Satanás, os demônios, porque ele não aparece. Até os demônios têm um lugar certo. E Deus também é espírito, tem um lugar certo de você se invocar. E eu quero falar aqui de pelo menos 2 altares. 2 tipos de altares. Existe 3 tipos de altares. O altar interno, que esse é dentro de nós, dentro do nosso coração. É um altar onde Deus tem que habitar, aleluia. Ele prometeu que vai habitar ali permanentemente, glórias a Deus, aplauda o Senhor. Mas existe mais 2 altares. Existe o altar, lá na sua casa, tem que ter um altar de invocação, um cantinho de oração, aonde você se invoca. Eu posso orar em qualquer lugar? Você pode louvar, mas tem um lugar que aquele ali você se sente muito à vontade. É só você em Deus. Pode ser no quintal, pode ser no quarto, enfim, tem que ter. Você também pode construir um altar lá no seu trabalho. E também existe o altar principal, existe o altar central, o altar oficial. Aonde é? Na casa de Deus, na igreja. No tempo de Abraão, no tempo de Isaac, não existia templo, não existia igreja, nem tabernáculo. Eles iam geralmente no monte, e ali eles levantavam um altar, e ali era o lugar onde eles estavam em dúvida, estavam com medo, estavam passando por problema. Ali eles invocavam para pedir a Deus a direção. E depois, no tempo de Moisés, Josué, existia-se o tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha 2 altares. No pórtio, que era ali o altar do sacrifício de queimar os holocaustos. E existia outro altar, que era lá no Santo do Santo, onde só o sumo sacerdote, só as pessoas preparadas poderiam entrar lá. É o altar do incenso. No tempo dos reis, no tempo de Salomão principalmente, depois que ele construiu o templo, então existia o altar no templo. A mesma situação. Tinha um altar interior, que é onde se queimavam os holocaustos, os animais, que ali honrava a Deus, ali louvava, adorava, ali fazia, aonde só o sumo sacerdote e um sacerdote que era escolhido para lá queimar incenso. Eles tinham temor, eles tinham reverência, tinham todo um ritual para chegar-se a esse altar. Altar não é brincadeira, altar é muito importante. Pastor, mas por que você está querendo dizer? Abraão construiu um altar. E nós precisamos construir um altar. Você tem aqui diante da sua frente um altar. Nós temos algo poderoso, um ponto de contato, um lugar onde Deus se manifesta,
um lugar onde se invoca Deus. Aqui nós temos um lugar onde aqui Deus te dá uma direção. Aqui onde Deus se manifesta para você, aparece para você, para mudar a sua vida, a sua história. E muitas vezes não valorizamos isso daqui. Nós deveríamos, como os crentes antigos, você chegar um pouquinho antes, vir aqui diante do altar, dobrar seu joelho, pedir misericórdia, falar: Deus, fala comigo nessa noite. Você vai ver como é que o culto vai ser para você. Antes de quando começar a cantar, você já está cheio da presença de Deus. Altar, aqui é o lugar, é o ponto de conexão com Deus. E nós, se a gente for estudar as histórias desses homens, a gente vai ver que principalmente os hebreus, os judeus, eles sempre estavam conectados com o altar. Ele sempre estava ali conectado, adorando, invocando, louvando a Deus e é ali que vinha a resposta. E se a gente for entender o altar, para que serve um altar? Igual eu falei, para invocar, para adorar e para poder sacrificar. É uma reverência a Deus. E no altar, o que é que tinha que ter? Principalmente quando tinha holocausto, lenha, fogo, e tinha que ter o sacrifício. Repete comigo, o que é que tinha que ter no altar? Repete comigo: lenha, fogo e sacrifício. Porque senão não tem sentido. Para que altar? Você lembra de Elias? Quando Elias ele foi desafiar os 450 profetas de Baal, o povo estava uma crise ali em Israel. O povo tinha se desviado de Deus, desviado da palavra, e Deus já tinha abominado aquele povo, e o povo estava adorando a Baal, servindo a Baal, a Sera, e acreditava-se que era Baal que fazia chover, que dava fertilidade, que dava prosperidade. Eles começavam a seguir e adorar Baal nos montes, oferecendo ali sacrifício, holocausto. Então Elias chega e desafia, e ele faz uma oração, um desafio. Vocês, chamou os 400 profetas de Baal, vocês acreditam em Baal? Pois nós vamos fazer um desafio, nós vamos preparar aqui um altar e nós vamos adorar, nós vamos invocar. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Fogo vai descer dos céus. Os profetas de Baal, a Bíblia diz que eles fizeram um altar e clamaram, ficaram clamando quase um dia inteiro, se cortaram, derramaram sangue, porque no altar tem que ter sacrifício, renúncia, oferta. Derramaram todo o seu sangue e Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. A Bíblia diz que Elias, ele restaura o altar. Ele faz o quê? Restaura e ele faz uma simples oração a Deus. Perante a tua presença, eu estou aqui. E para que fique sabido que só o Senhor é Deus, responda-me com fogo. A Bíblia diz que fogo desceu dos céus e consumiu ali. Ele tinha derramado água. Foi profetizado 3 anos e 6 meses sem chover. A água era ouro, não tinha água. Então ele pega ali aquela água, toda a água que ele tinha, ele derrama aquele altar. Meu Deus do céu, a água era mais valiosa do que a comida. Então ele estava renunciando, oferecendo aquilo como uma oferta de libação. E o fogo desceu dos céus. Fogo desceu da onde? Foi muito bonito o fogo descendo, a oração dele. Mas antes ele teve que restaurar o altar. Se não restaurasse o altar, o fogo não tinha descido. Porque a resposta de Deus é no altar. Aleluias, glórias a Deus. O que eu estou querendo dizer? Que nós temos algo poderoso. E muitas vezes não damos valor. O altar. Lugar de resposta, lugar de adorar, lugar de invocar, lugar de honrar a Deus. E eu falei, o altar tinha que ter lenha, fogo e sacrifício. E na gíria pentecostal, o que é essa lenha? Somos nós, tem muitos louvores.
pode vir queimar a sua lenha. Nós somos a lenha. E o fogo é o Espírito. O fogo é o Espírito, é a presença de Deus. E o sacrifício? Sacrifício também é aquilo que nós vamos colocar no altar em honra, em reverência para Deus. A nossa vida, a nossa comunhão, as nossas renúncias, também as nossas ofertas, nossas oferendas. Só que hoje, queridos, nós somos uma oferta. Nós temos que ser uma oferta. Nós somos a lenha para que esse fogo venha queimar. E detalhe, se a gente for ver quando Deus aparece para Abraão naquela sarça, a sarça queimava, mas não se consumia. Existem pessoas que ela é um graveto e ela não resiste o fogo. O fogo vem, queima e logo vira cinza. Eu lembro muito bem, estava falando com a minha esposa, que eu era criança, jovem já, nós ia fazer, naquele tempo fazia-se queimada, nós tocava fogo na mata. Existia pelo menos 3 árvores que eu lembro: garabu, amarelo, jacarandá e abraúna. Uma semana aquele fogo que queimava a mata, apagava o fogo, tinha o garabu amarelo, às vezes ficava 2 semanas lá queimando. 2 semanas. Chovia, não apagava, não. Resistente. E que tipo de lenha somos nós? Graveto ou somos garabu? O fogo, ele só queima se ele tiver o quê? Lenha. Se não tiver lenha, não queima. Quem está conseguindo entender a palavra de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Queridos, o altar já está aqui. O altar também tem que ter na sua casa. O altar também tem que ter dentro de nós, o nosso coração. Que é o lugar onde Deus habita, onde Deus responde, onde Deus restaura. E aqui também está o altar. Só que o altar, ele só tem sentido se ele tiver sacrifício, se ele tiver lenha, para que o fogo venha queimar. Mas a pergunta é: o que é que nós estamos colocando diante do altar do Senhor? Como é que está o altar lá na sua casa, se é que tem lá? Como é que está o altar do seu coração? É Deus que está aí? O que é que nós temos colocado aqui nesse altar? Porque isso vai refletir na nossa vida. Será que nós estamos colocando aqui animais puros? Hoje, esse sacrifício somos nós, a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa renúncia. Porque Jesus Cristo, ele foi o último cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito de Deus, aleluia, que nos resgatou e que nos conectou com Deus. Jesus Cristo, ele foi uma oferta, ele foi um sacrifício para nos salvar. Filho de Deus. Por que Abraão constrói ali um altar? Abraão estava falando: esse território é de Deus, aqui eu vou adorar o Senhor, diga glória a Deus. Aí ele ia em Siquém, fazia ele ia em Gerar, ele fazia, aonde ele ia, Abraão construía um altar. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: você precisa ter um altar na sua casa. Deus quer resgatar aquele território lá, irmãos. Porque olha a promessa que ele está falando: a sua descendência eu vou dar essas terras.
Abraão morreu e depois Deus deu para a descendência dele aquela terra. Só que aquelas terras estavam sob domínio, era território dos espíritos, dos deuses pagãos, dos demônios. E esse hoje, diácono, é o problema, pastor Joel. Tem pessoas que conquistam. Ela compra terra, ela compra terreno, ela compra bens, mas é território do inimigo, é território maligno. Por isso que tem lugar que você vê acontecendo tantas tragédias. Tem um lugar lá em Ponta Grossa, até falando, nós temos que juntar uns crentes para a gente ir lá derramar um óleo e orar. O lugar para ter acidente e matar gente, irmão. Direto, está morrendo gente ali, na curva, na descida. E quem é espiritual entende. Eu sei o que acontece ali. Espírito, irmão. Demônio. É o que manda aqui. Sangrento, do sangue. E imagina para você ver. Então o que Deus estava falando? Eu vou dar para os meus servos que creem em mim. Mas antes eu vou resgatar esse território do domínio de Satanás. Porque aí depois que ele entregou nas mãos do Filho de Deus, foi bênção, eles prosperaram, eles tinham alegria, eles tinham felicidade, e o demônio não tocava. E qual é o problema? Tem pessoas que conquistam até muito, mas é território do maligno. E depois aquilo traz tristeza, traz problema, dor, depressão, tragédia. Porque antes de Deus te dar algo, Deus tira das mãos aquele território do inimigo e ele consagra a ele. Mas ali você tem que fazer um altar de adorar. Por isso que na sua casa tem que ser um ambiente de adorar. Um ambiente consagrado, um ambiente santificado a Deus. Você precisa invocar a Deus lá. E ali fazia todo-se um ritual, e eles honravam o Senhor, adoravam o Senhor. E por que se honrava a Deus no altar? Porque só conhece honra, o princípio da honra, aqueles que têm honra. E só tem aquele que recebeu honra. E só recebe aquele que dá honra. Quando você honra a Deus, Deus honra você também. Quando você é uma pessoa honrada, você entende o princípio de honrar e você quer honrar. Você honra o seu líder, você honra o seu pastor e você honra a Deus, porque você tem. Quem não tem honra, não se importa com honra, pastor João. Quem não tem honra, não conhece, não está nem aí. Ora, e eu já termino, já aplico isso e termino. Então Abraão queria chamar a Deus, Deus apareceu para ele, glórias a Deus, aleluias. Noé fez um altar e Deus apareceu para Noé. Salomão, Moisés, Josué. Por quê? Olha aqui para mim e já termino. Deus é algo soberano e poderoso, grandioso. E nós diante de Deus, nós não somos. Nós precisamos de Deus, sim ou não? Da proteção dele, da bênção dele, que ele nos dê saúde, nos dê paz. Nós precisamos que Deus nos perdoa e nos salva. E só que eu preciso atrair esse Deus para a minha vida. E aí eu vou te dar aqui um exemplo prático para você entender. Deus é o ser mais importante, sim ou não? Agora imagine você trabalha aí numa empresa bem grande. Uma empresa grande. Você tem um chefe, você tem um patrão. Aí, você como funcionário simples, você vai fazer lá, você quer que o seu patrão, o seu chefe, vá lá na sua casa, passar lá uma tarde com você, tomar um café. Como é que você vai convencer ele para ele ir lá? Como é que seu patrão, a não ser para te chamar para ir trabalhar, né, para fazer hora extra, mas para ir lá, passar, como é que seu patrão
Um vereador. Ei, olha aqui para mim, o prefeito dessa cidade. Se você convidar ele vai lá na sua casa tomar um café? Hã? Por quê? Porque nós, para ele, só serve na hora do voto. Somos insignificantes. E tchau. Por quê? Porque ele está lá em cima. Ele é grande, ele é o prefeito. A pessoa que foi, querendo ou não, foi honrado. E seu patrão, será que ele vai? Se for um patrão mais simples, mais pequeno, ele vai. Mas se for um grandão, será que ele vai? A não ser que tenha algo especial. A não ser que você faz algo especial, um jantar especial, um aniversário, você faz algo especial. E você vai convidar ele para ele ir lá. Se for algo muito importante, ele vai. Mas você tem que fazer algo especial. Uma festa, um aniversário, um jantar, quem sabe um churrasco. E esse é o nosso problema. A gente quer que Deus venha. A gente quer chamar Ele. Mas o que nós estamos fazendo para Ele? Eu vou repetir. Deus é Espírito. Você vai sair na rua, você vai topar um amigo. Pode ser que você tope então um vereador, um prefeito. Deus é Espírito. E muitas vezes Deus se encarnou em forma de homem, ou de uma luz, ou de um fogo, um vento, e Ele apareceu para os servos dele. Mas tiveram que fazer algo para isso. Um sacrifício, uma honra. Tiveram que invocar esse Deus. E aí que entra o altar. Queremos que Deus apareça para a gente. Queremos que Deus nos dê uma direção. Queremos que Deus nos dê uma palavra. Queremos que Deus se manifeste para nos abençoar, nos salvar, nos perdoar. Mas o que nós estamos fazendo para Ele vir e Ele descer? Como é que está o seu coração? O que você está apresentando para Deus diante do altar? Fique de pé no seu lugar. Hoje eu quero que você dá para Deus, sabe o quê? A sua vida. Você já se entregou para Ele? Você já deu a sua vida? Você já é batizado? Você já está livre dos vícios? Você já renunciou ao mundo? Você já renunciou ao pecado? Já renunciou ao vício? Você já é um dizimista? Eu chamei pessoas para honrar o Senhor esse mês, com a sua fidelidade, preparando uma oferta. Você fez isso? Ah, pastor, não preparei, amém. Mas e a sua vida? Você já entregou para Ele? O que você está esperando? E muitas vezes, quando você quer que uma pessoa importante vá na sua casa, você faz algo especial. Quando você estava namorando com a sua esposa, você fez um bocado de promessa. Quando você estava namorando com seu marido, você falou, eu limpo a casa, eu faço comida, e hoje uma luta para fazer. Brincadeira, né? As mulheradas fazem. O homem, eu vou te fazer, a mulher, mas ele faz nada. Dá dor de cabeça para a mulherada. Mas por que você fez promessa? Porque você queria convencê-la. Você quer Deus na sua vida. Você quer a direção, a resposta. Mas nós temos que apresentar algo, irmãos. Temos que chamar a atenção desse Deus. Amém? Glórias a Deus.